Bem, pessoal, o que causa o envelhecimento e como evitar ele, né? Vira e mexe aqui no canal, eu falo de doenças, e são muitas doenças da terceira idade. Não é à toa que meu público, a grande maioria, tem mais de 60 anos de idade. E muita gente, às vezes, no canal, por exemplo, eu falo sobre tumores, né? Os tumores acontecem com o envelhecimento, são mais comuns, né? Eu falo de Alzheimer, acontece mais com o envelhecimento. Faço vídeo de memória, acontece mais com o envelhecimento. E aí muita gente, às vezes, pergunta, uma pergunta meio filosófica, assim, mas não é científica, né? Sobre o que é o envelhecimento, né? E por que ele acontece? E tem como evitar o envelhecimento? E o que é que eu tenho falado muito nos vídeos, mas falo também no meu consultório, porque naturalmente o que é que eu tenho notado hoje, né? Está acontecendo uma dissociação do envelhecimento físico das pessoas e pessoas com intelecto, com a parte cognitiva muito boa. Isso faz a pessoa sofrer muito, porque às vezes ela está com o cérebro maravilhoso, ativo, conversando e tal, e o corpo já não responde tão bem. Então às vezes ele sente dor lombar, dor na articulação, né? Isso causa um sofrimento muito grande, né? Eu descobro um câncer, né? E a pessoa fica assim, poxa, eu me cuidei tanto e mesmo assim está acontecendo isso, né? Então vamos lá, né? Primeira coisa que vocês entenderem é que assim, nós somos seres biológicos, né? Nosso cérebro, né? A cognição do ser humano que é tão perfeita, eles meio que enganam a gente, né? Então fazem a gente pensar que a gente é relevante mais até do que a gente é. Então a gente, todo mundo acontece isso, comigo também, né? A gente se dá uma importância muito grande no mundo, né? E naturalmente essa importância que dá a gente, né? Dá uma ideia de que a gente vai ser infinito, né? Que nossos feitos, né? Tudo isso, e não é o que acontece, né? Claro que as revoluções nos últimos anos ajudaram muito a gente sentir isso. Por quê? Porque antigamente a expectativa de vida, digo, não é nem tão distante, né? Muita gente que segue meu canal é dessa época, né? Nasceu por ali, né? Então, década de 50, 40, a expectativa de vida não chegava a 50 anos de idade, aqui no Brasil, né? Muitas dessas mortes eram por causa de infecção. A pessoa tinha infecção e a pessoa acabava morrendo. Muitas porque não existia vacina, então a pessoa pegava os vírus que eram muito comuns de matar criança, ou passa do mãe para filho, como rubéola e outros, né? A própria poliomielite matou muita gente, né? Sei que tem muita gente sequelada daquela época de polio antes da vacina, mas a gente sabe que também muita gente perdeu a vida por causa dessas doenças, né? Quando a gente começou a inserir antibiótico, tudo isso, as pessoas viveram mais e melhor. Então hoje é muito comum a gente ver pessoas que tiveram 1 ou 2 filhos e os filhos estão vivos. Quando se olha antigamente, tive 4, morreram 2, eu tive 3, então mudou. E a expectativa de vida realmente está subindo assustadoramente. Então vamos responder a pergunta do envelhecimento, né? Por que a gente envelhece e entender essa lógica do que mudou da consciência da gente do processo de envelhecimento, né? O envelhecimento acontece porque nossas células, o tempo todo está acontecendo, elas estão se duplicando. Umas células envelhecem e trocam por células mais novas. Isso é um processo normal, isso é bom. Por exemplo, a pele, né? A gente troca esse tecido da pele, em poucos dias a gente acaba trocando. Sangue também, né? Dura poucos dias, depois troca também nossas hemácias, né? Tem algumas células que são mais estáveis, como o neurônio, né? O neurônio não é essa troca tão intensa, mas intestino, outros órgãos, tecido mamário na mulher, ele troca com a frequência muito grande, né? Nesse processo dessa célula duplicar, a lógica que a gente imagina, né? Quem não entende tanto de biologia, pensa assim, poxa, Júlio, se duplicou e formou uma nova, essa é nova. Não, não. Porque nesse processo de duplicação, tudo que se acumulou durante sua vida, de sol que você tomou, alimento que você tomou, que você comeu, né? Coisas que fazem mal naturalmente, até o tempo da célula, né? Há uma modificação do telômero, uma série de coisas que modificam, que faz aquela célula, mesmo ela duplicada e parecendo, entre aspas, nova, ela é uma célula mais envelhecida do que você tinha 20, 30 anos atrás. Então, por isso que a textura de nossa pele modifica. Você podia falar, Júlio, mas não está mudando, mas porque a pele também tem tecido conjuntivo, tudo isso, todo o processo de envelhecimento acontece com todo mundo, não tem jeito. Claro que a gente começa a observar que alguns comportamentos fazem uma pessoa envelhecer antes da outra, e também o fator genético é essencial. Tanto que, para vocês terem ideia, tem estudos que analisam só pessoas que passam de 100 anos e percebem que tem famílias que têm essas características. Aqui no comentário direto eu falo isso, meu avô e minha avó, ou meus tios já têm mais de 100 anos e tal, porque justamente, né, tem um fator genético que é muito forte, muito importante,
que faz com que as células às vezes se dupliquem e não envelheçam uma igual a outra. Por isso que às vezes você olha para uma pessoa e vê a pessoa com 60 anos de idade parecendo às vezes muito menos, 40 anos de idade, comum às vezes acontecer no consultório, eu olho o nome, eu olho para o rosto, porque não parece ter. Não digo nem só procedimento estético, nem cuidado com o corpo, né? Às vezes pessoas que a princípio você não imagina que se cuidaram tanto, né, por ter trabalho braçal e mesmo assim muito conservados fisicamente, porque tem um fator genético que é muito relevante, né? Então esse fator genético faz com que a célula às vezes tenha um relógio biológico um pouco diferente uma pessoa das outras, né? E junto com isso, porque esse genético você não pode modificar, o que você recebeu dos seus pais, não tem o que você fazer quanto a isso, né? Tem o fator comportamental, que isso é importante. Obesidade faz você envelhecer mais rápido. Diabetes faz você envelhecer mais rápido. Descontrolado, se você controla, você consegue melhorar isso. Pressão alta, falta de atividade física, a alimentação rica em várias substâncias que a gente já falei aqui para vocês, os alimentos ultraprocessados, a gente já falou disso, o cigarro faz você envelhecer, né? Então assim, são muitas coisas que envolvem alimentação, comportamento alimentar, peso e também atividade física. Então todo esse pacote vai fazer o seu envelhecimento ser mais rápido ou mais demorado. Então, isso é que te faz envelhecer. E é um processo, envelhecimento é um processo inevitável, vai acontecer com todo mundo, somos seres biológicos, né? Mas ele pode acontecer em velocidade diferente. Então, tem pessoas que, até aparência, pra vocês terem ideia, tem até estudos, que eu achei muito interessante e bem curioso, que eu estava fazendo a revisão desse PubMed, que é o Google da medicina, analisando que o aspecto físico da pessoa é um fator muito relevante quanto à expectativa de vida. Olha que curioso, porque quando a pessoa, às vezes, parece mais jovem, normalmente ela pode ter e vai ter mais tempo de vida do que aquele que parece mais envelhecido. Porque nossa pele, nosso rosto, tem muito também dos outros tecidos, sofreram mais ou menos a depender disso. Então, assim, cuide bem desses fatores, são fatores modificados. Fator genético, infelizmente, até hoje a gente não pode modificar. E tente viver a sua envelhecimento da melhor forma possível, o melhor que você vai poder. Eu até brinco com os pacientes, que às vezes os pacientes chegam com 70 anos, Júlio, eu nunca senti uma dor lombar e agora estou sentindo. Eu brinco, mas você também nunca teve 70 anos. Então, assim, é natural, né? O envelhecimento vão surgir coisas novas de saúde, muitas delas contornáveis e muitas delas você vai ter mais ou menos a depender de como você se cuidou. Se você, como é a maioria do meu canal, já tem mais de 60 anos, pode até pensar, Júlio, se eu não me cuidei a vida toda, o que é que eu posso fazer agora? Começar a se cuidar. Por exemplo, eu dei exemplo de diabetes, mas se você controla seu açúcar, as consequências do açúcar alto da diabetes você pode não ter, ou você pode ter muito menos. Pressão alta, a pressão alta prejudica, envelhece os vasos, aumenta a caso de infarto e AVC, sim, mas se você controla, você também não vai ter esse risco aumentado. Então, todos esses cuidados são bem importantes. Fui obeso a vida inteira. Controla agora que você vai ter risco mais para frente menor. Tá bom? Espero ter ajudado.